Garra e foice dos dromeossaurídeos. A garra em foice do segundo dedo do pé dos dromeossaurídeos é uma das armas mais elegantes já produzidas pela evolução. E elegante aqui significa eficiente ao ponto da perfeição para um propósito específico, com até 30 centímetros no Utahraptor, o maior membro da família. Medidos ao longo da curvatura, elas ficavam permanentemente retraídas durante a locomoção, mantida levantada do chão por tendões que a preservavam afiada. A função dessa garra não era cortar como uma faca em movimento. Os estudos biomecânicos mostraram que a curvatura e o ângulo de ataque não eram ideais para golpes rápidos. Era um grampo, cravada profundamente na carne da presa. Ela servia para fixar e imobilizar enquanto o peso do predador e a mordida completavam o trabalho. A diferença entre uma faca e um gancho. E no animal que precisava segurar presas muito maiores que ele sem ser derrubado, o gancho valia mais. O que torna essa arma ainda mais impressionante é o contexto. No Utahraptor adulto, o animal inteiro pesava talvez 500 quilos. Mordida mais forte do Tiranossauro Rex. A mordida do Tiranossauro Rex é a mais forte de qualquer dinossauro que já existiu. Estimativas baseadas em modelagem muscular e marcas de dentes em ossos fósseis apontam para forças entre 35.000 e 57.000 newtons na mordida completa de um adulto. Para ter referência, um leão morde com cerca de 4.000 newtons, um crocodilo do Nilo com cerca de 16.000 newtons. O T-Rex ficava numa categoria que não tem comparação viva. Os dentes sustentavam essa força de forma inteligente. Não eram lâminas para cortar, como nos Carcharodontosaurídeos. Eram estruturas grossas, ovais, em seção transversal, descritas pelos pesquisadores como bananas de osso. Projetadas para resistir a forças em múltiplas direções sem quebrar, elas podiam penetrar, comprimir e literalmente esmagar o osso de animais grandes. Marcas de dentes de tiranossauro encontradas em ossos de hadrossauros mostram perfurações profundas em material que outros predadores simplesmente não conseguiam processar. O crânio inteiro era uma engenharia a serviço dessa mordida. Janelas temporais grandes para músculos mandibulares massivos, ossos densos dentro que precisavam absorver o impacto e dentes substituídos continuamente ao longo da vida. Era um sistema completo, otimizado ao longo de milhões de anos de evolução para fazer uma coisa melhor do que qualquer outro animal já fez. Tagomaiser do Stegossauro. O Tagomaiser, nome que a paleontologia tomou emprestado de uma tirinha de quadrinhos dos anos 80 e que acabou sendo adotado oficialmente pela comunidade científica, é o conjunto de espinhos na ponta da cauda do estegossauro. 4 espinhos de queratina sobre núcleos ósseos, cada um podendo chegar a 90 centímetros de comprimento, posicionados numa cauda musculosa e altamente móvel que podia ser balançada em um arco horizontal com velocidade e forças consideráveis. Era a arma defensiva mais sofisticada do período Jurássico. A evidência de que funcionava está preservada nos fósseis dos próprios predadores. Um espécime de alossauro tem uma vértebra com a perfuração de formato e tamanhos exatos de um espinho de estegossauro cicatrizada, o que significa que o alossauro sobreviveu ao golpe, mas que o impacto foi profundo o suficiente para atingir a coluna. Um predador de vários metros, isso é incapacitante. Um predador menor seria fatal. Cauda clava do anquilossauro. A cauda clava do anquilossauro é a arma mais obviamente projetada para causar dano na lista inteira, e a natureza levou milhões de anos para chegar nesse design. Formadas por osteodermas fundidos em blocos maciços de osso na ponta da cauda, parcialmente rígida e extremamente musculosa, ela funcionava como uma massa de guerra biológica. Não havia nada sutil nessa estrutura, era peso, impacto e transferência de força cinética. O mesmo princípio de uma massa medieval, implementado em queratina e osso 66 milhões de anos antes de alguém forjar metal. Os números sustentam o medo que essa arma deveria inspirar. Estudos de modelagem indicam que um golpe da clava de um anquilossauro adulto era capaz de quebrar osso, incluindo o osso denso dos tiranossaurídeos. A velocidade de balanço de cauda, combinado com a massa da clava, gerava energia de impacto suficiente para fraturar tíbias e fíbulas de predadores grandes, incapacitando-os numa única atacada bem direcionada. Um tiranossauro com a perna quebrada não persegue mais ninguém. Chifres do Triceratops. Os chifres do Triceratops são as armas mais reconhecíveis dessa lista, e as mais multifuncionais. 2 chifres supraorbitais que podiam chegar a 1 metro de comprimento cada, e mais um chifre nasal menor, todos sobre núcleos ósseos revestidos de queratina, que os tornavam ainda mais longos e afiados em vida do que os fósseis sugerem. Um animal que pesava entre 6 e 12 toneladas e que carregava esses chifres na frente de uma cabeça protegida por um escudo ósseo maciço, era combinação formidável para qualquer padrão. A evidência de combate está
preservada em múltiplos espécimes, ossos do escudo com perfurações cicatrizadas de formato compatível com os chifres do Triceratops, marcas de combate intraespecífico entre dois indivíduos se enfrentando pelos mesmos recursos ou território, e há pelo menos um espécime de T-Rex com marcas de chifre de Triceratops nos ossos, evidência de que o predador mais poderoso do Cretáceo Superior não atacava esse herbívoro impunemente. O Triceratops se defendia e às vezes ele vencia. Garra pesada do Baryonyx. A garra do Baryonyx foi o primeiro fóssil encontrado do animal. Um trabalhador chamado William Walker tropeçou nela saindo do solo em Surrey em 1983, antes de qualquer outro osso ter sido escavado. Com 31 centímetros medidos ao longo da curvatura, ela é grande o suficiente para que a descoberta faça sentido. É impossível não notar algo assim. O animal foi nomeado em homenagem a ela. Baryonyx significa garra pesada, e essa garra ficava no primeiro dedo da mão, hipertrofiada em relação aos outros dedos de uma forma que não deixa dúvida sobre a função especializada. Em um ambiente de rios, onde o Baryonyx caçava, a garra era o instrumento perfeito entre o predador e uma presa que naturalmente escorrega, se debate e resiste ao contato. O conteúdo estomacal fossilizado confirmou escamas de espécies de grande porte dentro da caixa torácica. A garra não era ferramenta exclusiva de pesca, ela era versátil o suficiente para funcionar em contextos completamente diferentes. O ariete vivo. A cúpula craniana do Paxcephalossauro é uma das estruturas mais densas e mais debatidas do registro fóssil dos dinossauros, com até 25 centímetros de osso sólido no topo da cabeça, rodeado por projeções ósseas adicionais que reforçavam ainda mais a estrutura. Ela era construída para absorver e transmitir impacto de uma forma que nenhum outro dinossauro conhecido desenvolveu no mesmo grau. A questão que a paleontologia debateu por décadas é o impacto contra o quê? A hipótese clássica era combate direto com cabeça entre machos. Foi questionado por estudos que argumentaram que a geometria da cúpula não era ideal para colisões frontais diretas. A hipótese alternativa propõe golpes laterais nos flancos de rivais ou predadores, onde a área de impacto é maior e a força é transmitida de forma mais eficiente. As maiores garras do Therizinosauro. O Therizinosauro fecha a lista com a maior inversão dela. As garras mais longas de qualquer animal que já existiu na Terra pertenciam a um herbívoro. 1 metro de queratina curvada, 3 por mão, um animal que provavelmente se alimentava de folhas e galhos. A natureza construiu a arma mais intimidadora do Mesozoico e a instalou num dinossauro que não precisava matar ninguém para sobreviver. Isso, paradoxalmente, é o que torna essa arma tão fascinante. A função primária dessas garras era agrícola, não letal. Longas, relativamente retas e robustas, diferente das garras em foice dos raptores. Elas eram projetadas para puxar e dobrar galhos altos até a boca, acessando vegetação que quadrúpedes não manipulavam com precisão. Era uma extensão do braço para fins de coleta, mas 1 metro de estrutura curvada no final de um braço longo, pertencendo a um animal de 5 toneladas, é uma arma de defesa que nenhum predador poderia ignorar. Qualquer terópode que tentasse atacar um Therizinosauro adulto enfrentava a possibilidade de uma dessas garras atravessando o tórax ou o crânio num golpe defensivo.